Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruíde todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, diz o Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida. Porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas. Porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua.
diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos Medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. Estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho, nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião. O meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete. Embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está com o tumulto das suas águas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, noutro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vêm dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto,
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias.